Vamos começar a aula vídeo hoje falando de por que os primeiros 1000 dias na vida de uma pessoa são fundamentais. Eles condicionam fortemente a vida futura de uma pessoa e até o desenvolvimento da nossa região, do nosso país, do Brasil. A neurociência mostra que nos primeiros 1000 dias, ou seja, 3 anos de vida de uma pessoa, se forma a arquitetura básica do nosso cérebro, ou seja, acontecem a maioria das conexões neuronais e se determina o desenvolvimento da linguagem, das habilidades socioemocionais e das habilidades cognitivas, do pensamento. Aquilo que não acontece nesse período, muito dificilmente é recuperado, pode ser recuperado no futuro. Quero mostrar para vocês graficamente o que significa isso. Qual é o impacto disso, não só na vida das crianças, sino das nossas comunidades. Esse aqui é o Marcelo. Marcelo nasceu numa família de classe média. Os pais do Marcelo têm estudos superiores, trabalham, os dois têm trabalho. Ele recebe alimentação correta, no momento correto. Quando os pais estão trabalhando, o Marcelo fica com alguém que cuida dele, que estimula, que dá carinho para o Marcelo. Esse daqui é o Luiz. O Luiz nasceu numa família de baixa renda, ele mora apenas com a mãe dele. A mãe tem 2 trabalhos, então fica a maior parte do dia fora da casa. Quando a mãe está fora de casa, o Luiz fica com algum vizinho, com algum amigo, mas ele não recebe a estimulação que ele precisa para se desenvolver. Imaginem vocês o que vai acontecer 5 anos depois, quando as 2 crianças entram na escola ao mesmo tempo. O Marcelo provavelmente vai ter um vocabulário muito desenvolvido. Ele vai poder se comunicar, ele vai entender aquilo que está aprendendo, que está sendo ensinado na escola, ele vai ter uma condição de saúde boa, positiva. Enquanto isso, o Luiz vai ter dificuldades para aprender, o vocabulário dele vai ser bem mais reduzido que o do Marcelo. E essa diferença, essa brecha entre um e outro, ao longo do tempo vai se expandir ainda mais. Então será muito difícil para o Luiz chegar no nível de desenvolvimento do Marcelo ao longo da vida. E isso o que significa? Significa que talvez o Luiz vai abandonar a escola, ele vai conseguir um trabalho de pior qualidade, o salário dele será menor, e a vida dele estará condicionada até o final. A ciência mostra que 40% das habilidades de uma pessoa acontecem nesse período de 0 a 3 anos. E essas habilidades dependem de quê? Por um lado, da nutrição, um problema que o Brasil e que a América Latina conseguiu, a desnutrição conseguiu resolver bastante, e da estimulação, ou seja, uma criança que está bem alimentada, mas que não recebe a estimulação num ambiente acolhedor e protetivo, vai ter essas dificuldades que eu estava falando no caso do Luiz. É por isso que é muito difícil para uma pessoa que nasceu e cresceu em situação de pobreza quebrar esse círculo vicioso da pobreza. Logicamente que sempre tem exceções, tem pessoas que conseguem sair para frente, mas imaginem vocês uma criança que tem uma nutrição inadequada, que vai causar uma saúde débil no futuro. Terá menos anos de escolaridade, uma produtividade baixa, um salário baixo e continuará na pobreza. E a seguinte geração provavelmente estará condicionada pelos mesmos fatores. É por isso que, repito novamente, os primeiros 1000 dias determinam o futuro da criança e o futuro da nossa região e do Brasil. Eu falei um pouco do Brasil, queria contar o que acontece na América Latina. Hoje em dia, a região tem 50 milhões de crianças entre 0 e 3 anos. No Brasil, são aproximadamente 14 milhões de crianças, das quais 700 mil estão em situação de pobreza extrema. O que significa isso? A renda per capita dessa criança ou da família é de R$2,5 por dia. Eles têm que sobreviver com R$2,5 por dia. Imaginem vocês, não tanto o problema ou o risco, sino o potencial que o Brasil está perdendo por não investir nessas crianças. Além disso, eu falei da criança de baixa renda, mas também tem muita criança de classe média e classe alta que recebe a nutrição que precisa, mas não recebe estimulação. Essa criança também estará condicionada pelo resto da vida, não só aquelas crianças em pobreza extrema. Então, o futuro do Brasil está muito determinado por esse investimento nos primeiros anos. Eu queria
já que falei do problema, do diagnóstico, quero falar também um pouco das oportunidades, do que está sendo feito, de quais são as soluções que existem em política para essas crianças. A primeira opção é o que se chama programas de orientação para pais. E vocês vão perguntar o que significa isso. Significa que provavelmente as nossas famílias, quando nós nascimos, já sabiam como cuidar de uma criança, já sabiam como estimular. Tem muitas pessoas que não sabem, que não têm esse conhecimento básico. Então, o programa de orientação para pais tenta transmitir esse conhecimento, ajudar os pais a estimular corretamente as crianças. E como se faz esse tipo de programa? Basicamente por visitas domiciliares. Tem um profissional, geralmente da saúde ou da assistência social, que vai na casa dos pais, fica durante 1 hora, não fica batendo um papo com a mãe ou o pai, senão que fica brincando com a criança, para que a mãe e o pai aprendam a partir disso. Outra forma é através de encontros comunitários e visitas aos centros de saúde. O Brasil já é referência nesse tipo de programa, não é um programa que não existe nesse país. O Rio Grande do Sul implementou há mais de 5 anos o Primeira Infância Melhor, que é um programa justamente que visita as crianças ou as famílias das crianças em situações de pobreza extrema. Uma outra solução, mais cara ainda, é a construção de centros de primeira infância. Esses centros não são creches, não é um lugar onde a criança fica enquanto a mãe ou o pai estão trabalhando. É um espaço com uma metodologia pedagógica muito bem estruturada, na qual o profissional, como vocês veem aqui, fica constantemente estimulando a criança, dando aquilo que a criança às vezes não recebe na casa ou na família. O Brasil também já tem programas desse tipo, vou mencionar aqui um deles, que é o PROARES, do estado do Ceará, que conta com financiamento com apoio do BIGI, e já tem construído 50 centros de educação infantil. O mais importante é que esses centros estão nos municípios mais pobres do Ceará, e hoje beneficiam aproximadamente 6.000 crianças. Qual é a aposta do governo do Ceará? É que daqui a 15 anos, essas 6.000 crianças vão ter as mesmas condições de progredir na vida que uma criança que recebeu toda a estimulação e toda a nutrição que precisava. O que é o mais importante de todo da minha fala é que o investimento na primeira infância é um bom negócio. Não é caro, é muito barato. Tem vários estudos do James Heckman, que é o Prêmio Nobel de Economia estadunidense, referente em temas de desenvolvimento infantil, que mostra que cada dólar, cada real que hoje a gente investe na primeira infância, vai gerar uma economia de entre 7% e 10% no futuro. Ou seja, se nós gastamos hoje R$1 numa criança, vamos deixar de gastar no futuro em programas de apoio escolar, reinserção social, apoio para entrada no mercado de trabalho. Então, vale a pena, é um bom negócio para o Brasil investir hoje, gastar nessa primeira infância, para não ter que gastar no futuro. Então, resumindo novamente, os primeiros 1000 dias, vocês podem perguntar para mim, mas o que é que eu tenho a ver com a primeira infância? Eu não tenho filhos, eu sou estudante. Se nós, como cidadãos, não apoiamos iniciativas nesse período, se o Brasil investe muito em infraestrutura, muito em tecnologia, mas não gasta dinheiro no capital humano das pessoas, o Brasil, a América Latina, vai continuar muito aquém do potencial. Não vai conseguir concorrer com outros países, com outras regiões do mundo, que estão gastando muito dinheiro nesse período dos primeiros 1000 dias. Então, todos nós podemos apoiar, podemos fazer algo por esse período da primeira infância, lembrando sempre que aquilo que não acontece nesse período jamais se recuperará. Eu gosto da imagem de uma casa que tem fundação forte e essa casa consegue resistir às piores tempestades. Muito obrigado.